Olá a todos. A gente vai dar início a mais uma das nossas reuniões científicas, né, da disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. E o tema hoje é um tema bem especial, né, que é a neurociência da empatia e da compaixão. A gente tem o prazer de ter um convidado também muito especial, né, que é o Dr. Fabiano Moulin de Moraes. Ele é médico neurologista do Departamento de Neurologia da Unifesp, mestre e doutor pela Unifesp e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. E a gente queria agradecer muito a presença. Eu tenho certeza que as suas palavras vão aquecer o nosso coração. Obrigada. Obrigado, Nery, pelo convite, Flávia, pelo contexto criado e pela rotina, né? Então, a gente tem o privilégio de estar sempre junto no dia a dia e poder agregar alguma coisa com esses conhecimentos mais específicos que a gente tem. Então, esse tema, eu espero contextualizá-lo, e eu acho que a parte importante e interessante dela é que ela começa muito antes do que a gente imagina e ela vai muito mais fundo do que a gente imagina. Então, mais abrangente que isso não tem. Então vamos lá. Uma das características e uma das perguntas mais clássicas da filosofia e da biologia é por que nós humanos, entre aspas, conseguimos criar um hospital onde a gente consegue colocar 200 pessoas e essas 200 pessoas conseguem, em vez de 200 chimpanzés que se bateriam, conseguem de alguma maneira construir algo que vai muito além da capacidade individual de cada um, né? E essa pergunta ou essa organização do porquê que o ser humano é tão especial passa obrigatoriamente por um privilégio que nos é muito raro enquanto espécie, que é o que a gente chama de coevolução genético-cultural. Então, o que torna o ser humano diferente das outras espécies não é o QI, não é nem a memória, então isso é interessante. O chimpanzé, por exemplo, tem uma memória de trabalho melhor que a nossa, então quando a gente faz aqueles testes de X-Span, por exemplo, que é lembrar dos números diretamente inverso, o chimpanzé vai melhor que um ser humano médio. Corvo consegue fazer conta, corvo consegue antecipar futuro, corvo consegue adiar gratificação, mas o fato é que ninguém, nenhum outro bicho consegue fazer da relação social algo tão potente, algo tão relevante, né? E aqui é só para mostrar cientificamente como é que a gente consegue, literalmente, geneticamente influencia a cultura influencia a genética, e essa dança dessa coevolução nos moldou. Tanto nos moldou que nós temos, enquanto ser humano, esse é um gráfico clássico mostrando o tamanho do volume intracraniano dos hominídeos, né, até chegar a nós, e nós somos tão bons em cuidarmos um dos outros, nos organizarmos, que nós fizemos exatamente como todas as outras espécies domesticadas. Nós reduzimos de volume intracraniano. Então aqui é só para mostrar o finalzinho desse gráfico. Aqui é o 00 é o presente, que nos últimos 50, 100 mil anos, pela primeira vez na história dos hominídeos, nosso volume intracraniano caiu, que é tipicamente uma resposta de domesticação. Nós nos domesticamos, né? É só para mostrar o quão estranho nós somos e o quão social nós somos, né? Então, a grande pergunta filosófica, a grande pergunta biológica do que nos diferencia dos outros bichos é a nossa capacidade de socialização, é a nossa capacidade de construção social, é a nossa capacidade de agregar e de transformar o que a gente chama de jogo de soma não zero. Eu posso ganhar e você também. Esse jogo não precisa ser um jogo de soma zero, onde eu ganho e você tem que perder. Pelo contrário, né? Na sociedade nós construímos vários enredos e vários contextos, como na própria universidade, onde eu tenho o privilégio de passar visita, ensinar, aprender. O paciente, ao mesmo tempo, é cuidado, é ensinado, é aproveitado para pesquisa, e a gente consegue, portanto, que, com o objetivo final de cooperação e de união, as relações se multipliquem em benefício e eu não precise terminar esse dia num custo, num jogo de soma zero que a gente chama, né? E essa cooperação, essa competência de produzir mais com menos, de aproveitar nas relações a construção, é possível por um privilégio, né? Por um privilégio que é eu consigo olhar para dentro, mas eu consigo também olhar para o outro com alguma capacidade, com alguma inferência que começa lá de trás com a simpatia, no sentido da percepção de que, opa, tem alguém aqui, alguém que pensa, alguém que sofre,
E isso progredindo grosseiramente no que a gente vai descrever daqui a pouquinho, nessas habilidades sociais, nessa cognição social de inferência. Porque aqui é interessante, porque parece muito óbvio, né, que ao olhar para uma pessoa, a, haja percepção de emoção, haja a noção que tem alguém que pensa ali para trás, mas sempre que você achar que é óbvio, vai ter alguma doença neurológica para dizer que não é nada óbvio, pelo contrário, isso se é construído, pode ser desconstruído, e a gente não vai discutir obrigatoriamente das patologias da cognição social, mas existem várias, portanto é muito fácil perceber quando isso aqui não caminha, e o que é um ser humano sem esse privilégio da cognição social. E o mais rico nisso, o mais interessante disso, é que a gente vem, inclusive, ampliando a nossa capacidade de cuidar, de se importar, de inferir afeto, de inferir sofrimento, né? Essa figura linda aqui, vocês vão ver depois, eu vou citar o livro que originou essa figura, do Peter Singer, que ele chama de Expanding Circle, né? Então, o círculo que expande, que é esse privilégio humano, por enquanto, só humano, de que eu consigo literalmente, o que na biologia a gente chama de kinship, ou seja, na biologia aquilo que me parece mais próximo e mais par, eu vou ampliando esses meus ciclos para cuidar de mim, dos meus próximos, da minha família, comunidade, país, mundo. E a gente vê hoje, inclusive discute isso hoje com muita intensidade e muito afeto sobre a saúde planetária, né? Sobre o bem-estar planetário, sobre o bem-estar alheio de um estado como o Rio Grande do Sul ou de um país outro sofrendo, e isso passa a importar algo tão distante, algo tão fora da minha realidade concreta, e nós temos esse privilégio humano de tanto inferir sofrimento, inferir afeto, mas de engajar em comportamentos que façam diferença a muita distância, né? E uma das maneiras que a gente faz isso é através da empatia, né? Então, a empatia, e aí é muito importante, eu vou conceituar muito bem esses pontos, é uma maneira de eu me conectar com o outro. E essas maneiras de conexão que a gente vai diferenciar aqui em empatia e compaixão, tá? Essa figura é muito boa, pessoal, porque eu queria que vocês olhassem bem para essas duas estátuas aqui, né? A figura verde encosta na amarela e a amarela encosta na verde. Mas olha que interessante, a amarela encosta no verde, mas o toque dela é amarelo. O verde encosta no amarelo, mas o toque dele é verde. Porque a empatia, ela é rica, ela é potente, ela é maravilhosa, que é a capacidade de eu sofrer com você. E só que ela tem um grande problema. Essa capacidade de sofrer com você, ela vem a partir da minha perspectiva. Então, para quem está vendo 6 é 6, para quem está vendo 9 é 9. Né? Essa figura incrível, essa figura maravilhosa, essa charge, explica o conceito de empatia de forma maravilhosa. O cactus não gosta de água e vê a rosa. O cactus, sendo empático, presume que a rosa também não gosta de água. E ele, com o maior esforço da vida dele, coloca o guarda-chuva em cima da rosa, sem entender que nem toda planta é cacto, sem entender que nem tudo que ele vê é igual. E ele mata a planta com a melhor das intenções. A empatia nos ensina, pessoal, uma coisa difícil de perceber, mas fundamental, que a gente não vê o mundo como o mundo é, a gente vê o mundo como a gente é. A empatia é quando eu vejo o seu sofrimento pela minha perspectiva. Continua, é óbvio que eu estou valorizando o seu sofrimento, eu reconheço ele, mas na hora de dar a perspectiva, eu continuo dentro de mim. E continuando dentro de mim, o que acontece é que eu vou fazer todo o malabarismo, daí essa figurinha, para que eu encaixe o seu sofrimento dentro das minhas perspectivas. E, inclusive, nem consiga entender bem quando você sofre uma coisa que eu tendo a não sofrer. Quando você se importa com uma coisa que eu tendo a não me importar. Né? É a empatia, pessoal, isso é muito importante, que nos leva, por eu sofrer do meu jeito, o seu sofrimento, isso traz em mim o desconforto de sofrer e vem aquela saída tosca do seu namorado ou marido, que em vez de te ouvir e calar a boca, quer dar aquela resposta tosca
que é que dá aquela resposta curta, que é resolver o problema com a perspectiva dele ou dela. E nesse sentido, você que está muito mais pedindo um colo, pedindo para ser ouvido, pedindo para ter a sua perspectiva acolhida, fica frustrada, entre aspas, quando o problema é resolvido. Mas espera aí, quem que resolveu esse problema? Foi o outro que estava ouvindo, que por usar a empatia e, portanto, sofrer junto pela sua própria perspectiva, tenta minimizar isso. E com isso, busca respostas superficiais, respostas imediatas, que claramente não vão dar conta do sofrimento alheio. Porque em nenhum momento eu me coloquei no lugar do outro. Em nenhum momento eu consegui estar lá. A empatia é um avanço de reconhecer no outro a possibilidade de tristeza, sofrimento, emoções, pensamentos. Isso faz parte da teoria da mente, da mentalização. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a empatia ainda me coloca eu, Fabiano, como perspectiva principal. E, portanto, quando eu sou empático com o meu paciente, quando eu sou empático com o meu funcionário, funcionária, colega, que perde o marido, perde a mãe, perde a bababá, o que acontece é que se eu uso empatia, ou seja, se eu olho para essa situação com a minha perspectiva, infelizmente o que acontece, pessoal, é o que a gente vê na prática, que é o que a gente chama de o empathic distress, ou transtorno empático. Tá? Todo mundo aqui teve, na faculdade, de qualquer formação que nós tivemos, respostas e exemplos de como isso não trabalhado leva a colegas e professores e médicos clássicos, no sentido, por exemplo, do médico frio. O que é o médico frio? É o médico que tenta se equilibrar ao não ser empático, porque a empatia o leva ao sofrimento. Ou nós temos aquela pessoa, profissional, médico, professor, enfermeiro, físico, que é tão empático, que se ele vê mais de 2 pacientes por dia, ele não dá conta. Então, a gente normalmente, sem entender que por trás desse privilégio da empatia, se eu não estiver atento, eu acabo caminhando para 2 extremos de literalmente não me importar mais, ou de me importar tanto que eu não dou conta mais de estar aqui na UTI, no hospital, em qualquer lugar, eu não consigo achar o meio do caminho. Ou o caminho onde se importar possa ser funcional, possa ser adequado, possa ser competente para que eu tenha o melhor dos mundos. Porque todo mundo aqui sabe que se importar com o paciente, se importar com o colega de equipe, o chefe se importar com hierarquicamente aqueles abaixo, faz toda a diferença para uma série de desfechos, desde o paciente de novo até satisfação de trabalho e de vida. O fato é que por não nos ensinarem de que maneira eu me conecto, de que maneira eu me relaciono com as pessoas, eu acabo, sem querer querendo, se eu não tiver esse treinamento, ou o privilégio de ler alguma coisa que me ajude, ou de fazer terapia, ou de ter exemplos na família, no trabalho, de cair nesses 2 extremos. Da frieza, que é muito comum, né? E a gente vira só checklist para preencher X, né? A gente transforma o ser humano, objetiviza o ser humano exatamente para não dar abertura para esse subjetivo e sofrimento que eu não dou mais conta. E aí, ou eu nem permito isso acontecer, ou eu permito de tal profundidade, e isso me leva a uma dimensão tão sofrida que daqui a pouco eu não dou conta mais de trabalhar onde eu trabalho. Né? Apesar de ser competente, apesar de saber que eu ajudo. Mas eu levo para casa tanta coisa que não cabe no meu esposo, marido, filho, filha, vizinho, pai ou mãe. Né? E a saída para isso, que é se importar, que é reconhecer o sofrimento do outro, é parar ou diminuir essa perspectiva que nós somos não bem treinados, mas espontaneamente acabamos fazendo, que é essa ideia de ver a sua dor pela minha perspectiva. Ver a sua dor pela minha perspectiva leva ao transtorno empático, e esse transtorno empático obrigatoriamente faz o que a gente está vendo aqui no gráfico das decisões para dentro. Eu me afasto, eu me protejo, seja me protegendo reduzindo a minha escala, seja me protegendo indo trabalhar num local onde esse engajamento é diferente, que é a rotina, é a nossa rotina. Né? O burnout entra aqui. Né? O burnout é uma das maneiras, né, que a gente chama bonitinho na psicologia do coping. Como é que você se relaciona, como é que você lida com essa chacoalhada. Mas a gente não precisa chegar nesse ponto de sofrimento, a gente não precisa, para ajudar o outro, pagar um preço tão alto.
Basta que, para isso, eu tenha uma outra perspectiva, né? E essa outra perspectiva, ela não é fácil, pelo contrário, mas ela pode ser treinada e ela nos devolve a energia que a gente estava sendo perdida, que a gente estava sugando de nós, né? Que é através da compaixão. Aqui eu só queria fazer um parênteses. Todos os slides têm pelo menos uma referência, porque eu quero deixar bem claro que isso aqui não é opinião minha, isso aqui tem uma coerência aí científica por trás. Mas mais do que isso, porque na própria literatura, vocês vão ter que essa distinção que eu estou fazendo de empatia e compaixão, para algumas linhas, está tudo dentro de empatia, tá? E eles vão dar outros nomes para compaixão dentro da empatia. Eu acho que fica confuso e por isso que eu adoto essa diferenciação entre empatia e compaixão, porque para mim fica didático até na hora de orientar, na hora de ensinar, e a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente faz isso. Então, de uma empatia não treinada, onde ao reconhecer o seu sofrimento eu engajo com a minha perspectiva, dói dentro de mim. Doendo dentro de mim, isso acaba obrigatoriamente me fazendo corrigir isso, ou tentar corrigir isso. E aí, como eu falei, vem aqueles comentários superficiais de resolução que não ajudam ninguém. E você que está reclamando, você que está pedindo um colo, não se sente ouvido, não se sente atendido. Quando isso acontecer, saiba que outra pessoa foi empática e nessa hora você não quer empatia, você quer compaixão. Somos todos nós, profissionais de saúde, ou nesse momento da vida, todos nós que simplesmente sobrevivemos e vivemos, lidando com o sofrimento alheio e pessoal, olhando para todo esse sofrimento a partir da minha visão de mundo. Quando eu esqueço que eu não vejo o mundo como o mundo é, e sim como eu vejo, me perdendo nessa perspectiva, eu vou acabar buscando saídas de equilíbrio, que infelizmente não costumam ser equilibradas de verdade, porque eu acabo ou me afastando ou me afundando em sofrimento. E nenhuma delas vai te tornar competente para realmente ir para o mundo, realmente impregnar o mundo de você e atuar no mundo por um mundo melhor, né? E uma maneira que isso é possível é através da compaixão. E o que é a compaixão? É reconhecer o sofrimento alheio, mas é olhar para esse sofrimento não pela minha perspectiva, mas pela perspectiva do outro. É o outro que importa, não sou eu. Não é o quanto isso me incomoda que faz a diferença, é quanto incomoda o outro. Eu me importo na medida onde o meu incomodar pode ser transformado num diagnóstico diferencial melhor, num cuidado melhor, num diálogo para a família, mesmo no final do plantão, onde eu não estou com nenhuma paciência, mas por exercer a compaixão, entender que não sou eu o mais importante ali, e é o sofrimento dessa família, que naquele momento está me agredindo, mas é por dor, não é intencional, né? A gente late muito mais por medo do que por raiva, por ódio nesse sentido. É aí que, olhando o sofrimento alheio pela perspectiva dele, é olhar essa agressividade dessa família que eu estou com dificuldade de diálogo no plantão ou na rotina, olhando pela perspectiva deles e não a minha, não com a minha visão do que é certo, do que é errado, não com a minha visão julgadora, prescritora clássica de formado na saúde, de qualquer forma geral, é invertendo essa lógica e aprendendo com e não empurrando por outra perspectiva, que você consegue de novo transformar o se importar em afeto positivo, em decisões pró-sociais. E aí, para resumir, né? E aí só para mostrar essa referência, pessoal, essa referência é um artigo muito elegante de 2014, 10 aninhos já, onde ele faz, e aí eu vou explicar daqui a pouquinho, a próxima imagem é dele também, onde ele submete as pessoas ao treinamento de empatia e ao treinamento de compaixão. E ele vê o que sobra depois daí. E o que sobra é exatamente isso que a gente está vendo. A compaixão, por eu permitir a perspectiva alheia guiar a minha perspectiva, as emoções que me despertam são para o outro. São relações de conexão, de ajuda, não é de autodefesa. A minha saúde, enquanto participante daquela relação, especialmente nós que temos privilégios de estar razoavelmente saudável para cuidar de quem não está, na empatia eu quase equilibro os dois sofrimentos e os dois adoecimentos. A compaixão me garante que eu estou me alimentando ali de emoções positivas para dar conta do que está acontecendo. E eu vou mostrar no próximo slide o que acontece no cérebro. Até porque o neurologista dá aula de neurociência de alguma coisa e não tem um cérebro, alguma coisa está errada. Mas eu chego lá daqui a pouquinho. Que é diferente de como nós somos treinados, ou na verdade nem treinados, é a nossa inércia de viver a vida, é a nossa maneira, já que culturalmente a gente não discute isso, que é uma pena, a gente tem uma educação da cabeça para fora e não da cabeça para dentro, e isso faz falta, isso tem um preço, não é à toa a prevalência e a incidência de adoecimento mental.
Mas o que a empatia me traz é, sim, eu me importo com você. O problema é que eu pago um preço demais para isso. A compaixão fala, sim, eu me importo com você, e olhando pelos seus olhos, não querendo resolver imediatamente, porque de repente eu trouxe para mim o problema, eu posso te ouvir de verdade, eu posso te cuidar de verdade. E o melhor, eu saio desse cuidado renovado, e não com menos. Eu saio daqui com um jogo de soma não zero na compaixão, e um jogo de soma zero, que para te ajudar, eu tive que perder. E muita gente faz isso, muita gente passa por isso, né? E, de novo, porque é como foi educado, ou na verdade nunca foi educado, porque a gente, infelizmente, discute muito pouco esse tipo de diferenciação e dessa maneira de lidar com tanto sofrimento. Porque apesar da gente ter o privilégio de estudar o que é saúde, a gente quase nunca está atrás dela, na verdade, até está atrás, mas a gente nunca está promovendo ela. A gente nunca está pegando, ou pelo menos não na UTI, né? Pegando pessoas saudáveis para aumentar seu potencial. A gente, infelizmente, está correndo atrás já de uma desorganização, de uma disfunção de múltiplos sistemas para que a gente possa buscar esse reequilíbrio, né? E a empatia, para o nosso equilíbrio, não ajuda, né? Então, o que a empatia traz são emoções autorrelacionadas. O que eu saio do meu plantão é acabado, é cansado, o que acaba levando obrigatoriamente a uma saúde psíquica, corporal pior. E o que me faz, como eu disse, a comportamentos não sociais, quase de um afastamento ou de um afundamento perante esse sofrimento. A compaixão, portanto, ela tem muito menos a ver com um eu e muito mais a ver com o outro. E o bonito disso é que quando eu ativo a perspectiva alheia no meu cérebro, sem querer empurrar o que para mim importa, o que para mim é sofrimento, o que para mim é uma saída adequada, o que é para eu, não sei, para mim já não sei, português é difícil. Eu acabo me emperrando quando eu uso o eu como referência. Quando eu uso o outro e ouço o outro, inclusive para que ele me dê a saída ou a possibilidade, claro que aqui não é o paciente entubado que vai dizer isso, talvez até sim, quando de repente a sua intervenção de aumentar a hora não dá o resultado que você presume, e aí você percebe que, opa, talvez o que eu estava empurrando aí da perspectiva do choque desse paciente, ele está me dizendo claramente por esse feedback de não resposta que talvez eu tenha por outro lado, mas eu quero dizer assim, que no relacionamento humano, para além de nós, profissionais de saúde e o paciente, mas especialmente entre nós e o mundo externo, esse privilégio de sair dessa perspectiva prescritora, dono da verdade, é a minha perspectiva e treinamento que eu vou empurrar goela abaixo de todo mundo que está aqui. Quando eu paro com essa visão e eu olho para o outro como alguém diferente e que eu tenho que entender primeiro que demanda ele tem, que sofrimento é esse. Para mim parece uma coisa, mas e para ele como funciona? E a partir da perspectiva dele, da religião dele, das tradições dele, das crendices dele, como é que isso funciona? E normalmente é diferente da nossa, né? E o mais importante, pessoal, a compaixão pode ser treinada, né? E naturalmente a nossa cultura ocidental não o faz. Pelo contrário, a gente só tem contato com essa ideia, de novo, no adoecimento pessoal ou familiar, ou de um amigo próximo, onde de repente falar de saúde mental e falar dos passos para isso, para esse esforço, né, de construção de saúde, é levantado de novo, especialmente para nós, porque a gente está o tempo todo com esse sofrimento. E a gente está entendendo que a maneira clássica que a gente faz, que é esfriando, não nos faz profissionais de saúde melhor. Você vai se manter quente, exatamente porque você vai entender que o problema não é seu, no sentido de que, ao ser empático, eu trago ele para dentro. O problema é meu porque, nesse momento, eu quero ser o melhor médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico, assistente social, psicóloga, Y, né? É que nesse momento que você faz é usar a perspectiva do outro para esse engajamento e para esse cuidado, né? E o que a compaixão nos faz, que é importante, né? Esse exercício de olhar para o outro no sofrimento, é entender que, de novo, a gente tende a presumir que o mundo é da maneira que nós o entendemos. O mundo é sempre maior do que isso, né? A gente confunde isso por uma inocência. Isso tem até nome na filosofia, né? Chama realismo ingênuo, que é acreditar que o que você vê está no mundo é o mundo. Isso é uma ilusão, né? Essas próprias cores que vocês estão vendo aqui, azul, verde e amarelo, não estão no mundo. Isso é um atalho que seu cérebro cria
para filtrar uma frequência de onda eletromagnética. O que tem no mundo é a frequência de onda eletromagnética. A cor é um atalho co-criado entre o meu cérebro e o ambiente. Tanto é que eu posso, por lesão cerebral ou retiniana, perder as cores, né? A discromatopsia ou a cromatopsia é para mostrar que o mundo. Eu entrar de volta. Voltou. Voltamos. Então tá bom. E a Desculpa. ideia, imagina. E a ideia, portanto, com a compaixão, e esse esquema do eu, você e nós, ele vem de um livro muito legal, do Daniel Goleman e do Peter Siegel, que é um livro, eu chamo Foco Triplo, tá? O nome do livro. Um livrinho curtinho, você lê numa tarde, tá? Chama Foco Triplo. A ideia do Foco Triplo é que a gente lembre que nada mais é do que esses níveis, né? Eu, você e nós, mas é esse exercício desse olhar que não se resuma ao seu eu. E o interessante desse livro é que o subtítulo dele chama Uma Nova Abordagem para a Educação. A ideia dele é falar da educação de forma geral, mas é uma educação que ultrapassa a escola, ultrapassa a residência, ultrapassa a faculdade. É uma educação para ser humano, não é para ser um técnico em neurologia, para ser um técnico em medicina intensiva, para ser um técnico em psicologia, que tende a ser, infelizmente, as formações que nós temos. A nossa escola é para formar técnico em, não seres humanos, né? E o bonito do foco triplo aí do Goleman, do Peter é que eles estão nos pedindo para ter uma reflexão que, peraí, e essa reflexão, deixa eu fazer só um parênteses aqui, o Rousseau, pessoal, ele tem um livro que chama Emílio ou da Educação. Olha, ele escreveu isso há mais de 250 anos. E o primeiro parágrafo desse livro é: o principal erro da escola é que eles acham que, dado que eu sei viver, eu vou aprender matemática, português, física, biologia. Quem falou que eu sei viver? E quem falou, especialmente hoje em dia, que não há ciências o suficiente para que a gente possa, sim, falar dessas coisas de uma forma clara e de uma forma competente, de uma forma validada, né? E é isso que esse livrinho, literalmente de uma tardezinha que você lê, nos convida a refletir e, obviamente, nesse impacto que essa mudança de mentalidade pode ter na minha vida, na relação que eu tenho com as outras pessoas. E, finalmente, aí eu tenho que mostrar algum cérebro aqui, senão estaria muito errado, né? E aí, vamos lá, pessoal. Aqui é um cérebro bem resumido, né? A gente está vendo aqui, nesse primeiro cérebro, eu acho que vocês vão ver no mouse, essa é a face lateral, essa é a face medial do cérebro. E olha que interessante, né? Esse artigo de 2014 que eu falei com vocês, ele foi reproduzido em 2022, são essas duas referências que mostram exatamente os meus achados. Quando eu treino as pessoas em empatia, ou seja, sinta a minha dor pela sua perspectiva, adivinha o que eu vou ativar dentro de mim que estou sendo treinado em empatia? A mesma via de dor que você sente. Que nesse caso, como a dor específica que eles estavam trabalhando, tinha a ver com a ínsula, aquele lobo que falaram que não servia para nada e que serve para tudo, né? A ínsula que de póstero para anterior dá a gradação consciente de tudo que vem da interocepção, das informações internas do corpo. Então, sempre que há dor, seja na dor crônica, seja na depressão, na fibromialgia, há uma hiperatividade da ínsula anterior e o acoplamento da ínsula anterior com o símbolo anterior. Ou seja, isso é um privilégio. Eu estou sentindo dor e eu literalmente consigo te contagiar, eu consigo infectar a sua cabeça com a mesma ativação. Isso, por um lado, é um privilégio, mas, por outro, o que você faz em mim ao me transferir essa dor é que eu busque essa resolução a partir da minha perspectiva. E aí eu me afasto de você, ou te dou respostas que funcionam para mim, mas que não vão obrigatoriamente funcionar para você, né? E o que acontece quando eu treino compaixão? Quando, de repente, eu peço para você, olha, ao ouvir uma descrição de dor, seja curioso para entender mais profundo. Seja curioso para ir além dos julgamentos e da experiência anterior que você teve com outros pacientes. Deixe seu João, seu José, Dona Maria, Ricardo, blá, 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 te ensinar o que é essa perspectiva da perspectiva dele.
e aí, de repente, esse cuidado deixa de fazer parte de uma expectativa top-down do cérebro, nosso prescritor, de novo, profissional de saúde, para literalmente juntos, né? Juntos pensarmos e organizarmos alguma coisa que faça sentido para o seu José, para a dona Maria, para o Ricardo, né? E aí, o que eu ativo nessa hora, pessoal? Áreas de motivação. Então, aqui o que a gente está vendo de VTA é área tegmentar ventral e substância nigra. São áreas dopaminérgicas lá no meu tronco que vão estimular essas áreas motivacionais supratentoriais. Eu vou pegar órbito frontal, que é quem faz o engajamento das emoções com a tomada de decisão dorsolateral, e, portanto, o que sai de compaixão não é o que acontece na empatia, que é murchar, que é me restringir ao meu repertório para sair o mais longe possível dessa emoção desconfortável, que é inclusive o que a gente faz com a maioria das emoções negativas que acontece dentro de nós. Não é à toa também que quanto menor o meu repertório de resposta às emoções negativas, maior a chance de deprimir. Porque se eu só sei lidar com emoção negativa e elas vão aparecer todo dia, dezenas de vezes, fugindo, daqui a pouquinho o que você guarda debaixo do tapete vai cair na sua cabeça e o seu chão vai embora, né? Que é muito diferente de não querer achar que a coisa mais maravilhosa do mundo é a emoção negativa. Não é. Mas já que ela é um dado, já que ela está aí, como é que a gente resolve esse negócio? De preferência, como a gente está vendo na compaixão, olhando o outro lado e fazendo diferente. E, portanto, aqui, ativando áreas de motivação e áreas pró-sociais, né? Inclusive, eu falei um pouco de disfunções, né, de cognição social, e essa área que está em vermelhinho aqui, pessoal, basicamente a gente está mostrando a face medial. Na psicopatia, na demência frontotemporal e na esquizofrenia, dependendo do contexto, da gravidade, isso vai ter muitas disfunções, isso vai ter vários prejuízos. E aí, olha que legal, que é muito interessante também. Quando a gente reproduz, não obrigatoriamente um treinamento em compaixão em outros animais, mas quando a gente mostra para esses animais cenas sociais onde a ajuda é feita, os animais mais sociais ativam áreas muito parecidas com nós, tá? Então, e aí não é à toa, são animais que também se veem no espelho. Então, olha que interessante esses achados. Parece que o eu é evolutivamente interessante a partir de uma complexidade social. Então, o elefante, que tem célula de von Econo e as mesmas circuitarias, que também se identifica no espelho, tem a mesma ativação neuronal diante de uma ajuda. Eu não sei se vocês as viram, mas tem vários vídeos de elefantes que têm luto, que a mãe carrega o filhotinho falecido por semanas, né? Eles têm algo parecido ou até voltam regularmente a locais onde outros elefantes morreram, para que na nossa cabeça, claro, a gente vai chamar de prestar homenagem, né, etc., mas que há algo muito próximo nosso nos elefantes, baleias, especialmente a orca, golfinhos, bonobos, né, que são os primos aí mais calminhos dos chimpanzés, menos agressivos, todas essas espécies que se identificam no espelho, ou seja, que a princípio, antropomorfizando, parecem ter um eu, também têm uma habilidade social muito acima da média. Então parece que é uma dança. Lembra que eu falei que tem uma dança genética cultural? Aqui parece que é uma dança entre quanto maior a complexidade do nós, maior a distinção do eu. Mas o que a compaixão nos ensina é que nos encerrar nesse eu adoece. Quando eu me abro para o outro, eu ganho energia e ganho potência, né? E aí, reforçando, né, o que eu já falei de certa maneira, um grupo que mais precisa desse tipo de conversa, desse tipo de perspectiva, somos nós, pessoal. A gente lida com muito sofrimento. Quando não é o sofrimento da pessoa diretamente, é porque a toma quebrou, é porque o elevador quebrou, é porque, por méritos e direitos, uma parte dos funcionários entrou em greve, e aí não estou discutindo de jeito nenhum isso, porque, na verdade, não tem nem muito o que discutir, que precisamos, né, dessa luta, etc. Mas o fato é que motivo não nos falta para que eu veja sofrimento o suficiente no meu dia, que se eu não tiver atenção da maneira que eu lido com isso, eu vou adoecer. Existe uma maneira muito bonita e interessante e
visual de entender a diferença de compaixão e empatia, que a empatia é literalmente colocar cada bloquinho de sofrimento em cima de você, em cima do seu pescoço, em cima da sua cabeça. E que a compaixão transformaria esses bloquinhos numa escada na sua frente, para que você pudesse caminhar mais e mais longe. É claro que não é fácil, é claro que ninguém consegue ser compassionado o tempo todo, mas é que esse esforço de sair de si é fundamental. E aí, aqui, só para mostrar os artigos mais recentes. Quer vir aqui? Vem cá para você ver. Oi, dá oi, dá tchau, pessoal lá. Oiê. E é que eu estou sozinho com ela, por isso que ela está me pedindo se ela pode mexer uma coisinha na TV aqui. Mas aqui só para reforçar a questão de publicações recentes lindíssimas, tá? Então, olha que legal esse artigo publicado no retrasado no BMC. O que funciona de verdade em treinamentos compassionados para provedores de saúde? Olha que conclusão mais óbvia e menos óbvia interessante, pessoal. Lembrando que a gente... Aí, só para explicar, né, eu não cheguei a falar isso, mas o jeito mais conhecido do treinamento de compaixão é feito dentro da meditação, mas ela pode ser treinada de outras maneiras. Tá? Então, essa revisão pegou todas as maneiras. Aulas teóricas, aulas práticas, jogos, aplicativos, treinamento com a meditação, etc. E aí, olha a conclusão desse artigo, que é, ao mesmo tempo, banal e maravilhosa. Se torna em conclusão, né, o treinamento de compaixão se torna efetivo quando ele vira um componente da estrutura e da visão das organizações. Quando ela engaja a participação, quando ela melhora a liderança em todos os níveis, quando ela adota uma abordagem multimodal, e, inclusive, o que é algo importante para nós, que faz pesquisa e que trabalha no hospital universitário, mas também trabalha com dados, que a gente avalia desfecho. Desfecho de quantas pessoas nesse semestre saíram para o burnout, depressão, ansiedade. Pode ser que a gente se surpreenda positivamente. E aqui, para quem se interessar, porque isso aqui é tese tranquila, para mestrado, doutorado, sobrando, porque tem muito gap na literatura para nos ajudar, especialmente no Brasil. Quem mais publica disso é um grupo em inglês, mas tem muito pouca gente que publica fora, né, do Reino Unido. É um resumo, uma revisão, essa desse ano, sobre quais medidas existem e quais são mais competentes para mostrar esse construto. E aí, pessoal, eu achei essa figura maravilhosa, porque aqui, se tem alguém que não foi empático, mas foi compassionado, foi o Cascão. Né? E eu acho que para todos nós que, de alguma maneira, sabe o quanto a água para o Cascão é o fim do mundo, chega a ser, ao mesmo tempo, banal e extremamente emocionante ver essa charge do Maurício, no sentido do que, de repente, e daí que a água para mim incomoda? E daí que, nesse momento, eu vou ter que tomar um banho que eu não tomo há 10 anos e não gosto. Né? O que significa isso perante o sofrimento do outro? O Cascão aqui está sendo empático no início e compassionado. Empático, talvez, na sua percepção inicial de que há algo sofrendo, há alguém sofrendo, há alguém que precisa da minha ajuda, mas o que eu faço com isso? Eu coloco isso dentro de mim e tento lidar com essa dor dentro de mim, buscando as minhas soluções, ou eu olho pela perspectiva alheia para construir uma alternativa que faça sentido para os dois lados, né? E aí, só para quem tiver, aqui embaixo tem duas referências de de dois artigos muito legais sobre a relação de trauma e desastre natural, mas o melhor de todos é esse aqui do Jamil Zak, que é um do grupo da Inglaterra que eu falei, que é a compaixão na catástrofe, entendendo o que acontece com essa processabilidade, com essa compaixão na crise. É um texto bem curtinho, são 2 páginas e meia, muito bonito, até para mostrar, quando a gente está meio decepcionado com a humanidade, o quão bonito podemos ser, né? O quão mais próximos de anjos sem asa e não macacos sem pelo podemos ser nesse sentido. Tá? E aqui só para mostrar alguns livros que têm essa discussão. O Segredo do Nosso Sucesso, de Joseph Henry, que tem a ver com aquela coevolução genética e cultural que eu falei, e o privilégio e essa dança. Um segundinho. O Expanding Circle, do Peter Singer, tem a ver com essa ampliação moral nossa e ampliação empática e compassionada para outros países, para os animais, para o planeta. O Paul Bloom, que é um psicólogo maravilhoso, vale a pena seguir nas redes sociais, tem vários livros. Tem esse livro dele que eu acho que não traduziram ainda, que chama Contra a Empatia, o caso pela compaixão racional, porque o que ele mostra é isso. A empatia me faz ficar dentro de mim,
com os meus preconceitos, com o meu molde de mundo. E o mundo é maior que isso. Por isso que ele fala da compaixão. E de treinamento, esse livro da Kristin Neff é é o mais famoso, na verdade, para treinamento de autocompaixão, onde ela vem dentro dessa perspectiva do mindfulness. E por que faz tanto sentido vir dentro do mindfulness? Porque o mindfulness é aprender a dançar comigo mesmo, é aprender a me equilibrar comigo mesmo, a me tolerar, a me entender, a esse diálogo. E é só aí que eu vou tolerar o externo. Por isso que encaixa tão bem com o mindfulness. E esse livro é muito interessante. Não é muito fácil, porque ele é muito prático também, tem várias coisinhas, então você tem que supostamente ir fazendo, mas ele é muito bonito e dá várias dicas para isso. Tá? Obrigado, pessoal. Você quer curtir a aula, e são muitos assuntos profundos. Quem quiser a aula, quem quiser os artigos, tá aí meu e-mail. Essa aula também eu mando para a Dani com o maior prazer. E as referências estão todas aí, a maioria delas são abertas, as que não forem, vocês me peçam, por favor. Obrigada, foi ótimo. Desculpa os meus problemas técnicos. É, eu queria tirar uma dúvida. Na verdade, assim, eu já adianto que vai ser muito difícil, né, essa resposta. Mas os nossos residentes, né, são de terapia intensiva, e agora a gente tem acesso direto. Então, assim, a pessoa acabou de sair da faculdade e cai direto no ambiente de terapia intensiva, em que a gente recebe pacientes extremamente graves, em que você ainda não teve tempo suficiente de ter vínculo com as famílias, porque você conheceu esse paciente talvez no pior momento da vida dele. A gente lida com muitas perdas e muitas vezes o residente chega no primeiro dia e já tem que falar com uma família em intenso sofrimento, né? Algumas vezes, como você mesmo falou, a família não sabe lidar com isso e ela acaba destratando o residente por causa do próprio sofrimento. Então, e o próprio residente sofre com tudo isso, né? Então, como a gente pode fazer para que a empatia que os nossos residentes sentem seja menos sofrida? Linda pergunta, Dani. E aí tem uma resposta, tem uma simples e uma complexa. Assim. A primeira delas, só de você lembrar que exista a diferença entre empatia e compaixão e qual é a diferença delas, isso eu faço no dia a dia, Dani, porque é muito fácil a gente se pegar na empatia, assim, tanto por treinamento como dá a impressão de ser mais simples, mais automático. Mas quando eu percebo que ou eu estou querendo já, de novo, essa empatia não precisa ser no fim do mundo da UTI, no sofrimento maior da vida da pessoa, pode ser numa consulta, pode ser num diálogo de esposa e marido. Assim. A dica é, só um pouquinho, Priscila, deixa eu responder aqui. Eu estou falando com a filhota aqui. A dica de você saber que existe essa possibilidade, isso é uma coisa muito bonita que a psicologia tenta trazer, que a meditação traz, a psicologia positiva, que é, de forma geral, assim, talvez só da gente aumentar o nosso cardápio, Dani, a gente já naturalmente vai poder responder diferente, tá? E aumentar o cardápio é isso, por exemplo, o sofrimento é sofrimento, mas o que eu digo cardápio é esse coping. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou olhar esse sofrimento com a minha visão ou, de novo, vou tentar interpretar de outra maneira? Talvez um bate-papo no primeiro dia sobre maneiras literais, como é que o cérebro olha sofrimento, já possa ser suficiente para ele falar, opa, será que eu não estou indo na minha empatia tradicional e eu preciso pensar um pouco diferente aqui para fazer de uma maneira que eu não saia no final desse plantão mais pesado, sofrido, chorando. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já saiu do plantão chorando. Eu já, todo mundo aqui, é impossível não, por motivos diferentes. E tudo bem, tem hora que não tem compaixão que dê conta, que tem nada que dá conta, porque a coisa acaba, assim, fica muito difícil não personalizar ou não fazer daquilo uma coisa sua. Mas quando eu consigo me importar com o outro, mas desse importar tirar energia e não peso, é aí que você vai longe. Né? E isso a compaixão traz. Mas não é fácil, Dani. Inclusive, é muito interessante os treinamentos, né, da Christian Neff, inclusive, porque é legal porque ela vai tentando, com o treinamento, pegando coisas que para você é mais clara hoje, aí ela vai abstraindo, e depois ela vai tentando generalizar para que sua interpretação da realidade a partir daquilo seja dessa maneira. É quase o que ela tenta mostrar, isso a mindfulness mostra muito bem, a psicologia mostra muito bem, é que você está o tempo todo com um óculos, com uma lente filtrando o mundo. E você precisa talvez de uma outra lente para dar conta desse sofrimento tão grande que a gente lida no dia a dia. Então, simples não é, mas a maioria das pessoas, só de saber dessa distinção que inicialmente é até cognitiva, já passa a agir de forma diferente depois.
Você quer fazer algum comentário, chefe? Não, eu queria só dizer que foi excelente, né, Fabiana? Acho que é uma aula de como era o objetivo, né, de abrir um pouco a nossa mente para isso, né? E do tanto que eu acho difícil, sabe, Fabiano, essa transição, né? Eu acho bem complexo a gente conseguir passar do sentimento empático, que é tido e no nosso vocabulário, né, no português, você dizer que uma pessoa é empática, né, é um elogio, é uma coisa boa e vista como positiva. E eu acho extremamente difícil sair dessa posição empática para a posição de compaixão, né? Então, a tua aula eu acho que traz um pouco desse desafio para nós, né? E eu acho que queria até te ouvir, assim, sabe? Como é que na prática, dá um exemplo concreto, como eu posso transicionar esse sentimento, né, aqui dentro. Eu concordo com a Dani, a gente tem tido muito problema, e não é só porque os nossos residentes, tanto os residentes de medicina quanto os residentes multi, vêm muitos jovens para um ambiente como o nosso, né? Nós também temos, eu tenho 30 anos de terapia intensiva e eu me vejo com uma dificuldade muito grande dessa transição do empático para a compaixão, né? A gente tenta se proteger achando que aquilo é que vai nos proteger, quando na verdade você está nos dizendo assim, não, sofra um pouquinho mais que esse sofrimento, encarar isso de uma maneira, né, se aprofundar nesse sofrimento é que vai te fazer ir adiante, né? Então eu Assim, acho Flávio, que isso é desafiador demais para quem, e, né, mesmo. e é mesmo para todos nós, assim, mas, de novo, assim, o mais importante é essa arte, é esse equilíbrio entre o me importar e reconhecer em você o seu sofrimento, mas ao mesmo tempo entender que não sou eu que estou sofrendo, porque é isso que acaba acontecendo, tá? É, e, e nisso, o que acontece, que é muito comum, é você está sofrendo demais e eu começo a sofrer junto com você. De novo, como eu falei, eu vou tentar buscar respostas rápidas aqui dentro que um dia funcionaram ou que nunca funcionaram, mas que para mim precisa ser resolvido logo. Porque, inclusive, até falando um pouco de neurologia, de neurociência do comportamento, toda tomada de decisão é uma redução de incerteza. Toda tomada de decisão no UTI está reduzindo incertezas. A PA está caindo. Que conduta eu vou tomar? Eu estou reduzindo uma incerteza. Né? Se vai ser volume, se vai ser nora, se vai ser blá blá blá, eu estou reduzindo incerteza e se eu tiver aberto o suficiente para esse feedback, eu vou guiando a conduta terapêutica. Isso vale para qualquer tomar decisão na vida. Não? Então, essa é uma maneira interessante de pensar. Na empatia, você cria uma incerteza em mim para que eu mesmo resolva. Então, eu vou reduzir a minha incerteza presumindo que eu estou te ajudando. E é aí que a coisa não caminha. Por isso que eu usei até exemplo de casais, que é muito comum isso nos casais, onde você chega no final do dia super cansada e fala, e aí vem o maridão, vem a esposa com aquela resposta pronta, que você fala, porra, é sério que é isso que você vai me responder? É sério mesmo? Que é isso que você... De tudo que eu falei, é isso que você entendeu? Que nada mais que eu tinha que passar metade do plantão. É sério isso que você falou? Né? Que eu estou trabalhando muito. Então, isso é o clássico, porque ele está vendo, você está empurrando o seu sofrimento para ele e ele não está vendo pelos seus olhos. E o que eu quero dizer com os seus olhos, assim, ou com os olhos da família? O sofrimento não vai deixar de existir, só que você vai deslocar ele de algo que eu estou querendo corrigir em mim para algo que, pela perspectiva da família, do quanto esse sofrimento impacta nos planos futuros dele, e você vai usar esse plano para motivá-lo. E aí, claro, estou falando um pouco mais ambulatorial e menos na UTI, mas é literalmente entender. Isso é uma coisa interessante da psicologia positiva, até do coaching em saúde, que é um termo meio, no Brasil virou xingamento, mas o bom treinamento no coaching, que vem lá da psicologia humanista, traz isso, que é assim, não é a gente que resolve o problema do outro. É claro que na UTI é. Na UTI é a gente que liga na hora e tira. Mas no sentido do sofrimento da família, por exemplo, que vem trazer, é muito comum a gente, como médico, se autorresponsabilizar pelo adoecimento do outro. Não é verdade, pessoal. Não é a gente que fez o AVC no paciente. Não é a gente que infartou o paciente. Esse infarto aconteceu. Eu sou quem traz as notícias, quem atualiza a notícia. E saber diferenciar e entender o quanto essa família está colocando nas suas costas, coisa que não é sua, e você está se colocando na responsabilidade de quase culpado por estar ali ajudando, são esses exercícios que fazem diferença. Mas, Flávia, não é fácil mesmo, porque, até, de novo, né, o
treinamento mais eficaz passa pelo mindfulness, porque até fizeram uma pergunta boa aqui de maturidade. Claro que passa por maturidade, né? Ah, mas não precisa que todo mundo precise passar, vamos dizer assim, pelo mesmo sofrimento. A gente pode encurtar essa sabedoria, a gente pode encurtar essa perspectiva. Que, de novo, não é fácil fazer isso automaticamente, não é fácil reverter isso na prática. Mas só de você se perguntar, peraí, esse cansaço no final do dia não tem a ver, talvez, com como eu estou encarando essa responsabilidade de ser médico, de ser físico, de ser enfermeiro? E provavelmente tem, e provavelmente tem. O jeito que você está carregando mais do que lhe cabe, porque você não sabe fazer diferente. E a compaixão é uma ferramenta diferente para a gente lidar com esse peso, com esse privilégio, de um lado, de ajudar, mas com esse peso, com essa responsabilidade e peso que vem junto. A Sueli tinha feito essa pergunta, né? Você já respondeu parcialmente, mas se a maturidade pessoal facilita o desenvolvimento da compaixão. Sim, mas maturidade é interessante, Sueli, porque maturidade não tem a ver com idade, né? Tem pessoas de 70 anos muito pouco sábias, né? Muito pouco maduras. Tem a ver mesmo com essa capacidade de olhar para dentro, com essa capacidade de buscar outras respostas, outras maneiras de lidar, né? Então você vai ter pessoas maduras com 18 e outras não maduras com 70, né? E a compaixão tem muito aí. E aí até uma dica, isso é até interessante, é o primeiro capítulo do livro da Kristin Neff, a famosa autocompaixão, tá? A Dani lida, ela é muito mais generosa com o problema dos amigas, das melhores amigas, do que com os próprios problemas, né? E aí, um dos exercícios do livro de Christian Neff sobre autocompaixão, do capítulo de autocompaixão, é: se trate como você trataria seu melhor amigo. Você vai ver que você vai se dar muito menos chibatadas, né? Você vai perceber com muito mais clareza a influência do contexto, do ambiente. Fala, caramba, também, Dani, olha que plantão difícil que você pegou, olha que decisão impossível às 6h50 da tarde, sendo que já chegou com 2 paradas no plantão. E, puxa, tudo bem, não foi a melhor decisão, mas que bom que 5 minutos depois chegou o colega e ficou claro que aquela última parada do plantão era acidose que passou ali. Claro, isso não quer dizer que a Dani não vai olhar para aquilo e falar, realmente, eu preciso revisar XYZ, eu preciso perceber que talvez 12 horas na sexta seja demais para mim, então eu vou ter que repensar o plantão. Mas só de você contextualizar, só de você usar a mesma perspectiva, mesmo a generosidade com o outro para si mesmo, você já ganha. Tá? Então, por isso que são muitas camadas, e por isso que aquela foto do Peter Singer, do Goleman, do Sengel, que é eu, você e o todo, começa sempre com a gente. Então, se você está pensando em compaixão alheia, vai ter que começar com você. Se você está pensando em gratidão alheia, vai ter que ser com você. Se você está pensando em generosidade, com atenção. Então, é uma coisa cara hoje, né, que a gente dá pouco, é uma atenção genuína para o outro. Se você quer ser atento ao outro, você vai ter que prestar mais atenção em você. E a gente não faz isso bem, Dan. A gente está hoje TDAHzado pelo Instagram, pelo TikTok, pelo WhatsApp. Na UTI não falta bip, não falta barulho, não falta dado para te deixar mais desorientada e mais desatenta. Então a gente precisa de momentos no dia ou na semana dessa estrutura, dessa organização, de voltar para si. E isso não cai do céu e não é acidente. A gente precisa plantar. Essa é uma ilusão clássica da saúde. A gente acha que saúde cai do céu. Saúde não é ausência de doença. São práticas e rotinas a favor de algo, de um construto que me interessa, de uma potência que me interessa. Igual riqueza não é ausência de pobreza, felicidade é ausência de tristeza. Mas a gente luta pouco. Mesmo nós, que nós saúde, a gente é mais pessoal de doença do que de saúde. Porque a gente não sabe falar muito bem de saúde, mas devia. Porque compaixão é algo que deveria ser o beabá, né? Porque deveria ser essa maneira, junto com outras técnicas e outras perspectivas, para que, ao enriquecer o meu cardápio emocional, eu lide melhor comigo e com os outros. A gente já está chegando aqui nos últimos minutos da nossa sala, mas eu só queria fazer um comentário que vai muito de encontro com o que você falou ao longo da jornada da aula, né? De que quando você tem esse olhar empático, muitas vezes você está jogando o seu eu em cima do outro e achando que vai caber, né? Então, assim, vou falar em relação ao ambiente de UTI, porque é o que é o nosso ambiente principal de trabalho, né? Mas muitas vezes eu percebo, é lógico que os nossos residentes e a gente tem muitas formas de sofrimento a olhar, e você falou, desde a estrutura do hospital, a RH, até o sofrimento social do paciente e assim sucessivamente. Mas uma coisa que gera muito sofrimento dos nossos residentes, que eu percebo, é a sensação da distanásia, né? E aí, uma
uma vez uma amiga minha me falou uma coisa, e eu também tinha muito esse sentimento, ainda tenho, mas hoje eu sei lidar mais com isso e eu faço terapia também, né? Para me ajudar. Mas ela falou Que uma bom. coisa que vai muito de encontro com o que você falou, que ele falou assim, se você olha muito para um doente e você sofre muito com o que está acontecendo com ele, é porque provavelmente você está jogando o seu valor em cima dele, né? E aí esse seu sofrimento ele se torna insuportável porque você está dizendo que o outro quer exatamente a mesma coisa que você quer. Em vez da gente entender que cada um tem o seu tempo, em vez da gente desviar o nosso foco de atenção para outras coisas melhor, boas que a gente também pode fazer, e não só pensar no sofrimento que talvez seja o meu sofrimento, né? E grande, e assim, isso que ela me falou foi esclarecedor e diminuiu muita angústia que eu sentia, porque eu passei a me conhecer melhor, né? É claro que a gente não deixa de sofrer de um dia para o outro, né? Mas me ajudou muito. E é o que a gente sempre fala aí para os nossos residentes, para ver se acolhe um pouquinho mais o coração. E eu acho que exige um pouco de treinamento, de maturidade, tudo mais, apesar que tem pessoas que já nascem plenamente iluminadas e tem outros que a gente tem que desenvolver aos poucos, né? Mas aprender, eu acho que talvez o primeiro passo seja a gente se reconhecer como ser humano, entender o que faz sentido para nós, para que a gente aos poucos consiga ir diferenciando o que faz sentido para o outro também, né? E entender, né, Dani, que como médico, profissional de saúde, a gente é muito mais do que a, o saber do último guideline, o, a decoreba da dose que a gente faz, né, e como setar o ventilador. É óbvio que isso é importante, isso sempre vai ser importante, mas o privilégio que a gente tem de cuidar do outro passa por outras perspectivas, né, Sim. figura? E, e isso muda, né? Isso faz diferença, mas começa, Dani, reconhecendo em si mesmo uma estranheza do bem, começa em si mesmo tendo que tolerar as emoções negativas e não buscar respostas prontas, porque às vezes a gente não é nem empático e nem compassionado consigo mesmo. E a gente precisa entender que o que repercute profissionalmente tem tudo a ver conosco, é uma jornada meio paralela, né? Enquanto Sim. indivíduo, enquanto pessoa e enquanto profissional. E que a gente dissocia muito. E aí não é culpa aqui, não, é meio que normal isso, assim. De novo, como o Rousseau falou 250 anos atrás. Ah, dado que você sabe viver, venha para a medicina intensiva. Ei, mais ou menos aí, fui me atropelando na vida e cheguei aqui, peraí, como é que eu lido com a morte? E a gente vê muito isso, né? No paliativo, né, o quanto que as pessoas que menos lidam com a própria morte têm muita dificuldade da paliação. A paliação é um baita esforço de compaixão, porque se você não estiver bem, você vai ser empático, você não vai paliar ninguém. Né? Ou, pelo contrário, se você é um frustrado com a vida, palia todo mundo, ou seja, fica completamente você. Né? Sim. Então, isso reflete de muitas perspectivas e como a Flávia colocou lindamente, assim, é um esforço contínuo de refinar esse olhar para si mesmo, para o outro, na situação, entender, e muitas vezes, né, isso é importante, muitas vezes a empatia vai ser suficiente, tá? Com a sua melhor amiga, Dani, você nem vai saber, mas vocês são tão parecidas que o seu empatia vai ser suficiente. Então, a empatia não é um demérito, porque tem que se importar, tem um olhar para o outro, mas é porque pode ser que ela fale ou você está olhando pela sua perspectiva. E a compaixão muda isso pelo outro. E é isso que ela tem uma saída limpa. Porque você sai da dor literal aqui dentro para a pró-sociabilidade, para emoções positivas. E é essa inversão que nos faz sair lá das emoções negativas, do transtorno empático, para o privilégio da pró-sociabilidade, do engajamento e de sair de um plantão bem pesado, bem cansativo, mas falando, quer saber? Fiz o meu melhor e saio de lá construindo e não me deixando o meu coração para trás, vamos dizer assim. Vai muito de encontro da satisfação por compaixão, né? Mas tá bom, eu acho que é isso. Muito obrigada. Foi muito proveitoso. Eu acho que todo mundo, como eu falei no começo, eu acho que todo mundo vai sair dessa reunião com o coração mais quentinho, né? E é uma possibilidade também da gente entrar em contato com as é, nossas fraquezas que se tornam forças, né? Mas tá É, bom. na psicologia positiva, fraqueza é chamada de pontos de atenção. Vamos chamar de ponto de atenção, Dani. Pô, Tá bom, nosso ponto de atenção é que vai se transformar em grandes forças. é isso aí. Mas quer falar alguma Obrigado, Obrigada, viu, pessoal. coisa Fabiano? Boa final? noite, Boa obrigada. Um beijo noite. nessa criança linda aí. Parabéns. Muito obrigada pela Obrigado. ajuda novamente. Imagina. Obrigada, Beijão para tchau. vocês. Obrigado. Vamos lá, conta.